Audio Jungle. Audio Jungle. Questão comentadas. Quarta questão. O delegado Peçanha, da Polícia Federal, lotado na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, após indicação devido ao seu desempenho naquela cidade, o mesmo foi cedido para exercer o cargo de secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Contudo, neste caso, enquanto exercer o cargo em comissão de secretário de Segurança Pública, o delegado Peçanha estará vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, na categoria de empregado. Veja, aqui, nessa questão aqui, nós temos algumas considerações. Primeiro, já vem falando aí nas outras aulas, né? Nós já vemos falando sobre isso nas outras aulas, que é o seguinte: aquele que passa em concurso público está em qual regime? Regime próprio. Seja no âmbito federal, estadual e municipal. Asterisco no municipal. Por quê? Porque tem muito município que não tem o seu regime próprio, não tem estrutura para ter um regime próprio de previdência social. E quando você passa no concurso municipal e ele não tem um regime próprio, o que acontece? Você vai para o regime geral. Tá? Então, asterisco aí no município. Casca de banana. Ok? Então, o delegado Peçanha, da Polícia Federal, prestou concurso para delegado. Então, ele é qual regime que ele é? Regime próprio. Mas, temos aqui conceitos do direito administrativo. Né? Cessão de funcionário, cargo em comissão ou cargo comissionado, que a gente sabe que é de livre nomeação e exoneração, porque não faz concurso, cargo em comissão. Né? Cedeu ali, ó, o delegado da Polícia Federal, foi cedido, né, para exercer o cargo. Cargo também, cargo, função, tá lá no direito administrativo. Ok? Para você que não conhece nada de direito, é o teu primeiro concurso, então você, direito administrativo, constitucional, depois direito administrativo, tá ok? Até porque você vai exercer um cargo público. E lembrando que direito administrativo, funcionário público, vai lá no artigo 37 da Constituição. Pode ir lá, artigo 37, pode ler à vontade o que vai ler, tá? Administração pública, direto, indireto, conceitos do direito administrativo. Eu tive que fazer esse recorte aí, chamar o VAR, né? Chama o VAR, fazer esse recorte para você que é leigo, tá? Meu primeiro concurso, tá? Então você é uma questão aqui, né? INSS, mas tem, nessa questão tem conceitos, né, do direito administrativo, ok? Então o que acontece? O delegado Peçanha, Polícia Federal, fez concurso, então o regime dele, regime próprio, ele foi cedido para trabalhar como secretário de segurança, né? Segurança Pública. Então, o delegado Peçanha estará vinculado ao regime geral de previdência social na categoria de empregado. Ele está afirmando aqui. Então, se você não leu a legislação, não vai nem se mexer aqui. Legislação básica que eu falei lá na introdução. Por isso que eu tive que fazer aquela introdução. Não tem como já chegar, né, queimando a largada. Vamos embora, não. Tem que ir lá, vai lá na introdução lá, que está lá os artigos da Constituição. E eu não coloquei o artigo 37, que diz respeito à administração pública. Vai lá, anote aí, artigo 37, fundamental importância. E esses conceitos agora de direito administrativo. Então vamos para a resolução. O que pega aqui é o seguinte: Peçanha, concurso público, regime próprio, Previdência Social, delegado federal. A questão está afirmando que ele estará vinculado ao regime próprio na categoria de empregado, por ter sido cedido, né, prestar serviço como secretário de segurança. Vamos para a questão. Segundo o artigo 9º, inciso 1, a linha I do decreto
3048 de 99, o que diz o artigo 9º? São segurados obrigatórios da Previdência Social. Tá? Obrigatório porque é obrigado a pagar. O recolhimento é obrigatório. Gerou renda, você é obrigado a pagar. Desde que seja lícita, óbvio. Né? São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. A linha I. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aí é que está. O delegado Peçanha exerce exclusivamente o cargo em comissão? Não. Tanto é que se ele for exonerado, veja, de novo aqui, um conceito de direito administrativo. Nomeação, exoneração, demissão, conceitos do direito administrativo. Então você vai ter que dar uma pausa aí, fazer um recorte e ir lá para o direito administrativo, comprar um manual, um livro de direito administrativo. Pessoal aí, né, leigo, entende o seguinte: exoneração, meu Deus, o que ele fez? Ele foi exonerado, meu Deus. Não, exoneração não é demissão. Demissão, sim, você é obrigado a sair do serviço público administrativo. Só que tem um detalhe: na demissão você passa pelo PAD, processo administrativo, com ampla defesa, né, contraditório. E você, de repente, você perde, né, no PAD lá, o teu recurso no PAD foi indeferido e você, né, foi demitido. Demissão é punição, né? Direito administrativo, vai lá, manual de direito administrativo. Não dá para parar aqui para dar aula de direito administrativo. Tem a galinha, puxar uma pena no direito é assim, tem uma galinha, puxar uma pena, sai outra galinha, aí vai puxar, volta pro foco aqui. Mas estou te falando, você tem que ter noção aqui de exoneração, de demissão. Demissão é punição, mas você vai ter, através do processo administrativo, que a gente chama de PAD, você vai ter ampla defesa contraditória. Perdeu lá, judicializa. Aí por isso que tem gente aí que depois de 10 anos entra, 15 anos, volta para o serviço e recebe tudo. O direito é isso aí, cara. A própria autarquia federal e INSS acontece isso. Você entra com requerimento. Quero me aposentar. Foi indeferido. Aí você recorre dentro, né? Administrativamente, vai recorrendo. Indeferido, não me deu benefício, judicializa. Aí vai para a Justiça Federal ou a Justiça Especial Federal, dependendo do teto aí do valor da causa. Okay? Então são coisas que você tem que estar disponível para ter uma visão mais larga. Então quando a gente fala assim, ó, questões comentadas, é para você realmente comentar. Demora muito para fazer uma questão, né, Mauro? Tu botou a 1, depois demora muito para fazer a questão. Claro, porque a gente tem que debater a questão. Não é só chegar aqui e ler a resposta errada. Segundo o artigo tal, acabou. Aí valeu. Não. Assim tu compra um manual aí, compra um livro, uma apostila aí, um e-book aí, com questões resolvidas, pô. Mais fácil. Tá lá. Agora vai explicar por quê? Por que o artigo tal? Não. Voltando aqui, já te dei ali um adendo, tá? Exoneração não é punição. Eu coloquei aqui cargo comissionado, chamei aqui o pessoal, vou mudar minha secretaria. Pô, pessoal, valeu, até mais. Não é concursado mesmo, cargo em comissão, livre nomeação para você exercer o cargo. Foi nomeado, fulano foi nomeado para trabalhar. Foi nomeado delegado, foi nomeado secretário. Tem que ter nomeação, né? Você vai trabalhar? Vou trabalhar lá, sim, como secretário. Já foi nomeado? Não. Então você não começou a trabalhar. Você tem que ser nomeado para começar a trabalhar. Conceito de direito administrativo, não é, né, do direito previdenciário, tá? Então aqui o servidor da União, Estado, Distrito Federal, município, incluindo se é ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de nomeação e exoneração. O Peçanha, se ele for exonerado, não é punição, mas as pessoas, ai meu Deus, fulano foi exonerado, o que ele fez? Ele fez alguma coisa. Não, cara, exoneração não é punição, não. Simplesmente quis mudar o secretariado lá, né? Botar outros. Beleza. Questão política aí. Questão técnica. Né? Então vamos lá. Artigo 10 do mesmo decreto. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo
ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral da Previdência Social, consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio da Previdência Social. É o caso do Peçanha. O Peçanha é do regime próprio, pô. Ele exerce a função dele lá, né? Delegado da Federal, superintendente da Federal, não importa, ele tem uma função lá. Ele foi cedido, foi emprestado. Cedido, foi emprestado. Ele exerce um cargo de comissão, livre nomeação e exoneração. Agora, se ele sai de lá, se ele pede para sair de lá, eu saí, que não quero mais saber da delegacia da Polícia Federal, não quero saber mais daquilo lá. Ficar viajando, não quero. Vai para casa. Ele é chamado para trabalhar, né? Chamado, não. Chamar o Peçanha, o ex-delegado da Federal Peçanha, que está em casa agora. Ele saiu de lá, se aposentou. Não quer mais saber, não. Ele está em casa. Pô, cara, vou chamar ele. Pô, aí ele vai exercer exclusivamente. Por quê? Porque se ele for exonerado, ele vai voltar para casa dele, pô. Aposentado, tá lá aposentado. Se fosse o general do exército, aposentado lá, pijama em casa. Pô, vou chamar aquele general, né? Chamar o general do exército lá, tá de bobeira. Comandante do BOP, ele se aposentou. Tá aposentado, tá em casa. Tá lá de pijama lá, assistindo Netflix. Vou chamar ele para ser secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Pô, aí é exclusivo. Exclusivo de cargo de comissão. Aí sim. Aí ele seria o quê? Empregado. Por quê? Porque ele tá de pijama em casa. Não tá fazendo nada para ninguém. Primeiro dia aposentado. Tá lá. Aposentado, como general, como comandante do BOP, né? Como superintendente da Federal. Tá em casa, de pijama lá. Pijaminha, bonitinho, tá vendo a Netflix. Pô, cara, meu irmão, vem. Cargo de comissão. Pô, cara, aí, se ele for exonerado, vai voltar para casa. Agora o artigo 10 diz o seguinte: o servidor civil, ocupante de cargo efetivo, está na ativa, efetivo, ou militar da União, Estado, Distrito Federal, município, bem como o das respectivas autarquias, fundações, são excluídos do regime geral da Previdência, excluído do regime geral, consubstanciado neste regulamento, desde que amparados pelo regime próprio da Previdência Social. Quem passa concurso público, né? Efetivo, está trabalhando, que é o caso do Peçanha, está ativo, está na ativa. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar amparado pelo regime próprio da Previdência Social, RPPS, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nesta condição, permanecerão vinculados ao regime de origem. Qual é o regime de origem, Mauro? Regime próprio de Previdência Social. Obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Perceba que aqui, quando é doutrinário, eu falo, questão doutrinária. Aqui não. Lei seca. Tá lá. Artigo 9º, inciso 1, como empregado, servidor, exclusivamente. Pô, cara, se você não sabe conceitos de direito administrativo, talvez você tenha um certo problema, uma certa dificuldade. Mas o artigo 10 ele é bem claro. Artigo 10, caput, e o parágrafo 1º te esclarece. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar. Aí tá. No caso, delegado Peçanha, servidor civil, tá? Efetivo, tá trabalhando, efetivo, civil. Ou militar, se fosse o caso, general Azevedo, né? Ou do Exército, ou da Polícia Militar, comandante Carvalho. Aí militar. Aí já seria o quê? Militar, não seria cargo efetivo civil. Não. Se fosse o comandante do BOP, tal. Comandante do BOP, secretário de Segurança, militar. Então o artigo 10, juntamente com o seu parágrafo 1º, mata a questão, colocando a questão como errada. O delegado Peçanha fez concurso público, regime próprio, ele jamais, em tempo algum, será vinculado ao regime geral de Previdência Social. Então a questão está errada, ok? Veja, para reforçar,
No caso em tela, se o delegado Peçanha não fosse servidor efetivo da União vinculado ao regime próprio de Previdência Social e ocupasse como exclusividade o cargo comissionado de secretário de Segurança Pública do Estado de Janeiro, por conseguinte, seria segurado do regime próprio de Previdência Social na qualidade de empregado, segundo o artigo 9º, inciso 1, a linha I do Decreto 3048. Quer dizer, então, no caso do Peçanha, ou comandante do BOP, ou general de brigada, não sei o quê, pô, se ele fosse exercer exclusivamente, mas não é o caso dele. O artigo 10 diz lá, cara, servidor civil, ocupante de cargo efetivo, ou militar da União, Estado, são excluídos do regime geral de Previdência Social. Pô, cara, então, a legislação que me salvou aqui. Por mais que eu não tenha o conceito de direito administrativo, não tem conceito administrativo, não tem, não sei, pô. Então aqui, o que eu quis dar um adendo é o seguinte, que o direito administrativo vai te dar uma luz, né? Te dá uma luz maior aí para esses termos: sessão, comissão, nomeação, exoneração. Pô, isso é um conceito administrativo, não tem nada a ver com direito previdenciário. Ok? Espero ter esclarecido aí essa questão. Forte abraço, te espero na questão número 5.